E aqui, quando Deus está falando de como ele encontrou Jacó, como ele encontrou o seu povo, como ele criou o seu povo, como foi a formação do povo de Deus. Aqui vem alguns detalhes interessantes neste texto bíblico, né? Quando nós lemos o texto por completo, nós começamos a entender que Deus ele teve um cuidado muito especial e um amor que delineou a história do seu povo, Deus sempre estando com eles, em qualquer local, em qualquer lugar onde eles estivessem, mesmo muitas vezes na desobediência, na loucura que o seu povo praticou muitas vezes, deixando até mesmo de reconhecer o seu próprio Deus e muitas vezes se entretendo com outros deuses, mas Deus, ele preserva o seu povo para a sua glória, para a memória do seu poder e da sua glória, para demonstrar que ele está realmente com este povo e que ele ama este povo, que também o ama, porém muitas vezes se desvia dos caminhos maravilhosos do seu Deus e são encaminhados, são como que levados a pensar de maneira diferente, mas Deus os perdoa, Deus os salva, Deus os livra. E aqui vem uma parábola, uma metáfora muito interessante de como Deus faz com o seu povo, como Deus encontrou o seu povo em determinadas situações. E principalmente ele diz aqui que Deus é a porção do seu povo, Jacó é a parte da sua herança, ou seja, o povo de Deus é herança do Senhor. O povo de Deus é algo que vem para ficar de geração em geração, para ser testemunha de que Deus é verdadeiro, de que Deus é real, de que Deus ele age na natureza, ele age na história, ele age contornando as situações ao seu prazer, à sua vontade, e não à vontade daqueles que querem realizar as coisas ou que pensam que podem manipular as coisas neste mundo. Não. Deus ele dá liberdade ao ser humano até um certo limite, até um certo grau, mas depois daquele momento é Deus quem comanda, é Deus que dá o ultimato final para a humanidade. E o homem pode muitas vezes até perseguir, até promover dissensões, guerras. Sim, tudo isto o homem pode fazer, até mesmo destruições. Deus permite que o homem faça destruições, porque deu esse poder aos seres humanos. Este é um poder que Deus deu ao ser humano, até mesmo de destruir muitas das coisas que Deus mesmo criou, mas o final, Deus é soberano e Deus ele vai deter o mal e vai promover o bem, vai fazer a justiça, vai fazer o que é para ser feito, vai dar salvação ao seu povo, vai dar salvação aos fiéis, vai dar a punição aos maus. E é assim que Deus age com o seu povo. Ele achou o seu povo como que numa terra deserta, estavam peregrinando em lugares desérticos, em terras desertas, como num monte solitário, como num alto solitário, cheio de uivos, ou seja,
cheio de criaturas que estavam ali para até mesmo colocar medo, aqueles lugares assim que a gente talvez nunca gostaria de estar, aqueles lugares tenebrosos que a gente acha assim que parece que tem assombração. Sim, é deste lugar que Deus está falando que lá ele encontrou seu servo Jacó, ou a sua herança, e aqueles que fazem parte do seu povo, que são os descendentes, ou que eram os descendentes de Jacó, que foi chamado depois de Israel, e assim Deus os encontrou, Deus os conheceu, Deus os encontrou ali naquela situação, nos desertos deste mundo. E naquela situação, num local solitário, num local onde eles estavam isolados de toda a humanidade, Deus os isolou para que eles pudessem aprender muitas coisas no deserto. O deserto nos faz aprender muitas situações, principalmente a situação de confiança. Abraão andou peregrinando desde a terra da onde ele saiu, de Ur dos Caldeus até a terra do Egito, passando ali pela terra dos cananeus, a terra que Deus prometeu a ele e aos seus descendentes. E ali a sua descendência peregrinou, Isaac, Jacó também peregrinou por aquelas regiões, foi ao Egito, foi ali, viveu naqueles locais. Depois os seus filhos, netos, bisnetos, foram inclusive para o Egito como convidados de Faraó, porém depois se tornaram escravos. E Deus realizou aquela formação de um verdadeiro exército que saiu pelo deserto, onde eles estavam ali também isolados, aprendendo as coisas de Deus. Deus estava preparando aquele povo para herdar a terra prometida, a terra que ele havia prometido aos seus pais, que seria deles, daria em herança a eles. E Deus, então, desta forma, foi protegendo o seu povo, foi colocando nas mãos do seu povo aquilo que era para ser deles. A terra foi entregue a eles com luta, com muita ousadia, com muitos acontecimentos que servem para nós hoje, para não sermos infiéis, para não sermos descrentes, para não sermos autoritários, mas para sermos realmente obedientes ao Senhor e amarmos a Deus de todo o nosso coração. E aí tudo se vai bem com a nossa vida.